A vontade é tão forte, incontrolável e obstinada, as paixões são tão intensas, os pensamentos tão voláteis, a imaginação é tão ingovernável, os desejos tão selvagens que muitas pessoas, ansiosas por serem libertas, se vê cada vez mais frustradas e sempre pior do que antes. Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Evangelho Completo. Vamos dar continuidade à nossa série O Pornô. Tema de hoje, a idiosincrasia da pornografia. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Caro ouvinte, hoje queremos que sua mente mantenha a sua atenção nesta palavra: pecado. Pecado não é apenas quebrar regras. Ele é, primeiramente, a perversão de um ato correto. E este ato correto é bom e agradável a Deus. Quando você olha para o pecado como apenas uma quebra de regras, tudo o que você vai ter é apenas um remorso por fazê-lo. Da mesma forma como Judas, o traidor, sentiu um remorso por ter traído a Jesus. Mas quando você é levado pelo Espírito Santo a ver como uma perversão do que é certo, bom e agradável a Deus, a sua mente é transformada com relação ao pecado e ao arrependimento. Não é apenas um quebrar regras. Não, para você não. Agora, primeiramente eu cortei o coração do Deus amável. Hoje, é difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha assistido pornografia na sua vida. O pornô se tornou algo tão natural ao ponto de se tornar um hobby para a maioria das pessoas. Claro que de forma bem discreta, pois a moralidade exige a displicência. Mas você já se perguntou o que é pornô? Talvez sua resposta seja: bom, vídeos, fotos de pessoas fazendo sexo ilícito? Sim, isso seria uma definição genérica para pornô. Assistir outros transando. Esse é o hobby que muitos homens e mulheres cometem. Já outros preferem filmar a si mesmos, fazendo essa perversidade. Seria os pornógrafos. Mas eu pergunto, você sabe qual a definição correta para a pornografia? A palavra, ela deriva do grego porneia, que significa imoralidade sexual. Agora, você alguma vez já se perguntou por que você se alimenta com material pornográfico? Qual a razão essencial que leva a você desejar consumir pornografia? Eu tenho certeza de que apenas ficar vendo pessoas fazendo sexo não é o motivo. Ter orgasmo também não é o motivo. Você não precisa da pornografia para ter um orgasmo. Mas então, por qual razão alguém assistiria pornô? Um trauma de infância, ou seja, foi abusado ou abusada por alguém e desenvolveu um complexo compulsível na área sexual? Ou foi exposto ou exposta ao sexo precocemente? Ainda assim, a resposta é não. Talvez isso tenha te levado ao vício em masturbação. Mas o porquê do vício em pornografia? A resposta correta é que não existe razão lógica e essencial. Racionalmente, não existe nenhuma justificativa para uma pessoa assistir pornografia. E eu quero que você entenda isso, pois a pornografia é apenas um meio obsoleto para obter algo, mas ela mesma nada é em si. O instinto sexual é algo tão normal como a fome, a sede, o sono, qualquer outro. O sexo existe para a satisfação desse desejo.
É óbvio que existe toda uma questão espiritual no sexo, mas não é a pauta aqui. Logo, se torna irracional a utilidade da pornografia, porque se você tem um meio perfeito e correto, que é o sexo, que foi dado por Deus com o objetivo de proporcionar a satisfação do instinto sexual, sendo como um aparelho de clivagem perfeito, qual a lógica de utilizar outro meio, que é a pornografia, que nada é em si mesma? Isso é, no mínimo, ilógico. Não existe razão lógica ou plausível para consumir pornografia. Mas por que, ainda assim, o pornô é algo tão deliberadamente consumido, sendo tão inútil? E a resposta para isso é ilusão. Cada plataforma, site, revista é, irrefutavelmente, na minha tese eu chamo de cracolândia virtual. Pelo simples motivo eu digo que é assim, porque a indústria pornográfica ela lucra milhões de dólares com a droga, pornografia, droga esta que mantém seus usuários viciados. E, como qualquer outro tipo de droga, em conformidade com o seu consumo, ela vai intensificando e tornando um ciclo compulsivo, levando o corpo do usuário a tolerar cada vez mais diversos tipos da droga, ou seja, o pornô. Então a pessoa acaba achando necessário usar uma quantidade maior de pornô para sentir os mesmos efeitos que antes. É óbvio que tem muitos efeitos colaterais, como a degradação da capacidade analítica, a perda de alegria de viver, comportamento compulsivo, perda de motivação, energia baixa, depressão, ansiedade, etc. O pornô, ele provoca pequenas lesões no cérebro daqueles que vivem consumindo, causando aí efeitos neurológicos cada vez mais intensos, como, por exemplo, a morte dos neurônios, como dizem alguns cientistas especializados na área. Alguns desses danos, segundo eles, são irreversíveis, como a perda da memória, a dificuldade de concentração. Esses são sintomas e efeitos relativamente similares ao da metanfetamina, similares ao do crack, pois a pornografia age com a mesma intensidade, te viciando da mesma forma. Porém, por ser uma questão voltada a um instinto sexual, ela tende a ser cada vez mais difícil de se livrar, visto que o instinto sexual é o princípio primordial para a sustentabilidade e a preservação da espécie humana. Por isso, é tão difícil vencer por sua própria força este vício. Difícil não, é impossível vencê-lo. No blog Gazeta do Povo, um artigo vinculado ao tema dizia: as cenas vistas nos vídeos, como ocorre com as substâncias viciantes, são desencadeadores hiperestimulantes que produzem uma liberação antinatural de altos níveis de dopamina, que podem deteriorar o sistema de recompensas e inutilizá-lo frente às fontes de prazeres naturais. Então, por isso, mesmo sendo inútil, muitos usuários continuam consumindo pornografia. As cenas e as imagens engendram hiperestimulantes de dopamina. O que é realmente irônico é que a pornografia traz consigo promessas de satisfação e gratificação sexual, mas na verdade ela proporciona exatamente o contrário. Sua vida sexual ela é totalmente destruída pelo pornô. Ou seja, é realmente uma ilusão. Agora, se você acha que o padre, o pastor, o psicólogo vai te ajudar a ser livre deste vício, você achou errado. O psicólogo vai te incentivar ao autoconhecimento de seus vários métodos, pornografia, masturbação, até que você possa enxergar isso como algo natural, livre e sem sentir culpa. O padre ou o pastor, na maioria das vezes, está tão ferrado quanto você. Tudo que eles poderão te apresentar é a lei. Corte sua mão, arranque seus olhos e mais, um monte dessas coisas que você tem que fazer por si mesmo, mesmo com as suas mãos algemadas e acorrentadas desse vício. Quando não muito, eles removerão o sentimento de culpa com um discurso humanista, mas sem o poder da graça que remove a culpa que você carrega por ter quebrado
a lei de Deus e cortado o coração de Deus. O NoFap é uma ótima disciplina para o corpo, mas ainda assim poucos têm sucesso e leva muitos anos para, entre aspas, vencer o vício. Portanto, só existe um método para se livrar dessa droga e desde já eu te digo, esqueça qualquer tipo de técnica pseudo-religiosa, elas são totalmente inúteis. Eu vou te apresentar o que funciona realmente, a graça de Deus. E eu estou realmente tentando aqui, com a ajuda do Espírito Santo, te mostrar a lógica racional por trás do pornô, que na verdade não existe, para te provar de maneira racional que a motivação que leva a viver consumindo material pornográfico é apenas um estímulo à dependência totalmente infundado. Mas, contudo, isso não basta, pois a natureza do homem é inclinada ao desejo exacerbado e, como dizia Charles Spurgeon, a vontade é tão forte, incontrolável e obstinada, as paixões são tão intensas, os pensamentos tão voláteis, a imaginação é tão ingovernável, os desejos tão selvagens que muitas pessoas ansiosas por serem libertas se vê cada vez mais frustradas e sempre piores do que antes. É muito fácil criar um monte de regras, principalmente por parte da igreja, visto que a maioria esmagadora dos fiéis consome pornografia, sendo que tais regras, todavia, só servem para produzir pessoas arrogantes e hipócritas, que se escondem atrás da aparência de piedade. São raros os pastores ou líderes que realmente podem ajudar os que precisam de ajuda com a pornografia. Não os julgues por não terem o método correto, eles também precisam de ajuda com a graça. Então, para evitar qualquer tipo errado de julgamento, acho interessante apresentar a você um trecho de Immanuel Kant sobre a ética. Ele dizia: a liberdade do arbítrio é de uma natureza toda peculiar que não pode ser determinada a ação por nenhum motivo, a menos que o homem a tenha admitido em sua máxima, ou seja, que tenha estabelecido a pornografia para si como regra geral, segundo a qual ele quer se comportar. É somente desse modo que o motivo, seja qual for, pode ser mantido ao lado da absoluta espontaneidade do livre-arbítrio. Não há diferença entre um homem de bons costumes, bene moratus, e um homem moralmente bom, moraliter bonus, no que diz respeito à concordância das ações com a lei. Não deve a menos haver, salvo que num os atos não tenham sempre e talvez nunca a lei por motivo único e supremo, enquanto o outro a tenha sempre. Então, partindo da premissa que o pornô não é admitido em sua máxima, visto que ninguém pode estabelecer como regra geral de comportamento, e por isso buscam escondê-lo dos olhos de todos, não é então consumido por liberdade do arbítrio, e sim por causa da própria ignorância a respeito do assunto, que é uma herança destinada a todas nós. Então, os bons costumes são, obviamente, por único e supremo motivo, a lei em todo o tempo. Mas também, essa mesma lei, que por eles julgam ser éticos, ela é o motivo primordial da hipocrisia de tais pessoas, pois a lei é o estímulo ao proibido e ao imoral. Como dizia o apóstolo Paulo, a força do pecado é a lei, 1 Coríntios 15, 56. Portanto, somente um homem moralmente bom, justo e livre poderia, de fato, nunca precisar de lei alguma para viver em uma sociedade, o que também não existe, pois não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda e não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Então, em resumo, existem 3 tipos de pessoas: as que consomem pornô, as que são hipócritas, que consomem mas fingem que não, e as que já consumiram e foram curadas. Sim, curadas. A pornografia é como qualquer outra droga, e a única maneira de vencer a dependência ou vício é a cura.
Existem vários métodos genéricos para a cura da pornografia, como qualquer remédio barato da drogaria da esquina. Porém, não é eficaz. Remediar a situação não é a minha indicação pessoal. Sempre há recaídas como qualquer dor de cabeça. Como o pornô é uma droga virtual e não química, seus efeitos e área de atuação se dá no cérebro e na mente de cada um. Portanto, é justamente aí que a cura deve ocorrer e eliminar o problema pela raiz. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 2 é trazido ao nosso conhecimento. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até o próximo episódio, se Deus assim quiser.